Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William do Geografossauro e vamos falar um pouco sobre as revoluções industriais, tema que sempre cai nos vestibulares, Enem e qualquer coisa relacionado quando o assunto é geografia. Bem, para isso vamos para o ritual padrão, vou abrir o Paint aqui, diminuir meu tamanho, traço no cantinho, desenho de dinossaurinho. Dinossaurinho feito, vamos falar então sobre as revoluções industriais. Para começar, quando a gente vai falar de revolução industrial, a gente tem uma divisão, né? Quando a gente está falando de divisão industrial, entre primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então eu vou, como diz aqui, dividir o meu quadrinho, ou minha página do Paint, né? E vamos lá para a primeira revolução industrial. Tá, a primeira revolução industrial, o que vale a pena a gente colocar aqui, né? Então vai ter o começo das fábricas, então a gente pode colocar aqui em surgimento das grandes unidades fabris. O que mais que nós podemos falar? Começa uma maior percepção, né, na diferença entre capital e trabalho, então separação de capital e trabalho. A gente pode falar do... Deixa eu pensar... A principal forma de vida, né? A ascensão do capitalismo, não sei se estaria certo, porque o capitalismo ele antecede isso, né? Começa lá com o capitalismo comercial, durante as grandes navegações. Então, a gente pode falar que o capitalismo já era o sistema vigente no mundo quando começa a indústria. É lógico que ele se fortalece com a primeira revolução industrial. E quando a gente vai falar em mão de obra não, quando a gente vai falar em combustível, né, aqui nesse momento é indispensável a gente falar das máquinas a vapor e do uso do carvão mineral. Bem, obviamente na primeira revolução industrial alguns países vão dar o pontapé inicial. Esses países seriam principalmente países europeus, né? Então a gente vai ter lá o Reino Unido, a Inglaterra e a França principalmente. Logo se estende esse conceito industrial para fora da Europa. E aí nós temos Estados Unidos e Japão, um pouco depois, mas já chegando quase no que nós temos conhecimento como a Segunda Revolução Industrial. Acredito que na Segunda Revolução Industrial é interessante nós falarmos já do capitalismo financeiro, né? Em muito pouco tempo o capitalismo financeiro se desenvolve. Então é importante a gente deixar aqui capitalismo financeiro mais consolidado. Outra coisa que é interessante nós falarmos sobre a segunda revolução industrial é que outros países no mundo, né, eles passam a se industrializar. Então aqui a gente inclui Estados Unidos, Japão, né, a gente vê a Alemanha recém-unificada naquele momento, né, se desenvolvendo muito rápido. E eu acredito que a coisa mais importante que nós temos de falar da segunda revolução industrial seria justamente a eletricidade. O aço e, obviamente, o uso do petróleo. Bem, voltando lá na primeira revolução que eu havia esquecido, tem uma coisa que é interessante a gente deixar aqui, né? Lá na primeira revolução industrial seria
o surgimento dos trens, trem em resumo. Enquanto aqui nós já temos a chegada, né, uma revolução tecnológica e automobilística, será que daria certo? Então nós podemos falar aqui dos carros. E mais uma coisa surge ainda na segunda revolução industrial, que são os aviões. Partindo para uma terceira revolução industrial, vamos lá. Nesse momento da terceira revolução industrial, vale lembrar que ela acontece no pós-Segunda Guerra Mundial. Então ela começa já com um levante tecnológico. Na terceira revolução industrial, nós temos basicamente o conhecimento da revolução tecnocientífica, né? Revolução tecnico-científica, e aí nós temos a consolidação dos computadores e, de modo geral, a tecnologia. Computadores, a gente pode colocar até mesmo a própria internet aqui como um dos grandes diferenciais. Bem, essas são as 3 revoluções industriais que nós costumamos estudar para Enem, vestibular, enfim, e até mesmo na escola. Mas vale lembrar que existe uma vertente de pensamento geográfico que fala sobre uma quarta revolução industrial, ou basicamente uma revolução cognitiva, onde as máquinas estão aprendendo. É um pouco diferente da lógica simples dos computadores, né? São as inteligências artificiais que vêm melhorando muito, os assistentes, né? Serviços realizados antes por pessoas sendo substituídos por máquinas, por robôs, enfim. E aí algumas pessoas já defendem que isso seria uma quarta revolução industrial. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aceito sugestões para os próximos vídeos e assim, eu pretendo retomar os vídeos sobre os dinossauros. Eu não sei se eu expando para os horizontes, para a América Latina, ou se ao invés de falar de dinossauros eu falo de pterossauros brasileiros, né? E aí dá para trabalhar bastante coisa ali também. Voltando para a geografia, na terça-feira acabou não dando tempo de eu fazer vídeo. Eu quero ver se eu consigo gravar alguns vídeos para deixar na reserva, para evitar de ficar sem vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela atenção. Se puder, se inscreve, clica no sininho e é isso aí.